Olá, bem-vindas à live Quem Está Agora, episódio 19. O meu propósito com esse trabalho é auxiliar as mulheres e ensinar elas a reconquistar a autoestima em 21 dias. Sinta-se à vontade, se quiser compartilhar conosco através das nossas redes sociais, Facebook, Instagram. Já estamos com um grupo de mulheres participando também no WhatsApp, onde nós estamos na semana com algumas atividades, de 21 dias de atividades, estamos interagindo, tendo essa troca, onde ali o grande propósito é nós reconquistarmos a nossa autoestima. E o meu propósito é ensinar, ajudar essas mulheres, passar toda essa orientação através de técnicas que trazem esse equilíbrio emocional. Já temos mulheres participando do programa Mulheres Resolvidas, onde praticaram e ainda estão praticando as diversas técnicas de meditação, respiração, se observando quem está agora, através de técnicas onde a gente possa desenvolver o autoconhecimento e buscar dentro de nós esse equilíbrio emocional para a gente elevar a nossa autoestima. E algumas mulheres reconquistar ela, porque ela ainda está meio perdida em relação à autoestima, então essa reconquista é muito importante através desse equilíbrio emocional. Lembrando que entre os dias 9 e 15 de novembro, nós teremos mais uma semana da autoestima feminina e no final irá abrir as inscrições para a terceira turma do programa Mulheres Resolvidas. Então, o programa Mulheres Resolvidas foi desenvolvido pensando em mulheres como você, mulheres multifuncionais, que são mães, que são esposas, que têm as suas profissões, que gostam de estudar, que têm as suas atividades de casa, do lar, e que dentro desse espaço de tempo precisam encontrar um tempo para olhar para elas, para se olharem, para buscarem dentro delas esse equilíbrio emocional, melhorando assim, elevando a autoestima, conquistando o amor próprio, melhorando as relações, os relacionamentos, porque quando a gente está bem aqui dentro, fora é um projeto do que a gente está vibrando aqui dentro. Então essa busca, ela começa dentro de nós. E hoje a gente vai falar, o tema de hoje é o que está bloqueando a sua prosperidade. E aí você pode estar aí se perguntando assim, Dani, mas o que prosperidade tem a ver com autoestima? Tudo tem a ver. Por quê? Porque a gente tem que entender que quando a gente fala de prosperidade, imediatamente a gente pensa na abundância em termos materiais e físicos. A gente pensa em prosperidade já no dinheiro. Quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver o carro, quando eu tiver a carreira que eu sempre desejei, quando eu tiver a amiga perfeita, quando eu tiver o corpo perfeito, não é verdade? E, gente, prosperidade está muito além disso, né? A gente tem que sair dessa crença de refletir a prosperidade às questões só materiais e físicas. Né? Ela não está ligada só às questões materiais e físicas, ela está ligada a questões espirituais, mentais e emocionais. Né? Esquecemos também de que para todo esse ter, né, todo esse ter que nós visualizamos e que linkamos ao fato de significar prosperidade, depende também da qualidade da nossa relação com esse equilíbrio emocional que eu falei lá no começo para vocês, tá? Então, pra gente ter o que a gente sonha, o que a gente deseja, o que a gente almeja, a gente precisa fazer esse encontro com a questão mental, emocional e espiritual, né? Lembrando que nós não somos só o nosso corpo físico, nós somos além disso. E às vezes a gente fica com foco só nessa nossa questão física ou na nossa questão material. Nós podemos ter tudo o que nós desejamos, se
nós não estivermos bem emocionalmente, por mais que a gente tenha tudo no externo, a gente ainda vai sentir um vazio e uma insatisfação, não é verdade? Quantas pessoas que vocês conhecem, e eu atendo várias pessoas aqui assim, que falam assim, ó, Dani, hoje eu tenho a vida que eu sonhei. Eu tenho o carro que eu quero, eu tenho a profissão que eu desejei, eu tenho uma família linda, tá tudo certo ao meu redor, mas eu ainda sinto um vazio e uma insatisfação aqui dentro de mim. Isso acontece porque, gente, acaba levando a gente a um conflito emocional. Por quê? Acaba nos levando a uma questão que chamamos de angústia. A gente sente uma angústia. E essa angústia, ela tem a artimanha de nos fazer pensar que a gente não vai mais conseguir sair daquela dor que a gente está sentindo dentro de nós. Então eu imagino que vocês aí do outro lado estão pensando assim, nossa, faz sentido o que a Dani está falando, porque muitas vezes eu já tive tudo o que eu queria, estava com tudo que eu desejei para mim, mas eu não sentia esse equilíbrio dentro de mim, né? O que acontece? Nós estamos vivendo em uma sociedade onde a gente ainda dá muito valor para o externo e esquece de olhar para o nosso interno. Esquece de olhar, então assim, ó, se eu não tô de bem com o meu corpo físico, parece que tudo na minha vida fica ruim. E quando a gente está emocionalmente bem, que a gente está com o nosso emocional em equilíbrio, com o nosso mental em equilíbrio, a gente está conectada com esse todo através do nosso espiritual, a gente, mesmo estando um pouquinho acima do peso, a gente se sente bem, a gente se sente, sente esse amor por nós, a gente ainda se respeita, a gente está com a autoestima elevada. Né? E por que isso acontece? Porque a gente precisa entender que a construção da realidade material começa dentro de nós. Se não fosse assim, gente, né, essa questão, as pessoas que têm dinheiro, elas também não sentiriam um vazio dentro delas, também não sentiriam angústia. Por quê? Porque elas têm o que elas querem fora, mas esqueceram ou não tiveram a oportunidade de buscar esse encontro dentro delas. E às vezes a gente... eu vi um filme do Augusto Cury, onde a pessoa tinha tudo que ela queria, né, em termos materiais, em termos físicos, mas a vida mostrou para ela um outro sentido quando ela perdeu a família dela e ela foi buscar dentro dela esse encontro. Né? Então, assim, ó, não é que tá errado a gente ter dinheiro, que tá errado eu querer estar melhor no meu cargo, visualizar aquele sonho que eu quero, a minha casa na praia. Não é que tá errado, tá tudo certo, desde que eu consiga ter isso mantendo o meu mental, o meu espiritual, né, o meu corpo emocional em equilíbrio. E muitas vezes a gente cai num ciclo de se permitir ser levado só pelo externo, e aí quando a gente se depara, a gente até conquistou o que a gente queria, mas foi com tanto esforço nesse nosso sentido emocional, com tanto sofrimento, que aquilo fica tão pesado, tão denso, que muitas vezes a gente acaba adoecendo. Então assim, gente, ó, para ser próspero, a gente não precisa estar 24 horas de bom humor, né? A gente não precisa estar sorrindo o tempo inteiro, mas a gente pode começar a fazer algumas mudanças, como por exemplo assim, ó, sentir alguns minutos de paz, se sentir satisfeito internamente, né? Por exemplo assim, ó, imagina que você vai para o seu trabalho todos os dias de mau humor, triste, irritada, cansada.
Não é muito mais difícil o dia de trabalho quando a gente está assim, do que quando eu vou para algum lugar onde eu tô bem comigo mesma, onde eu sinto alegria dentro de mim, onde eu sinto amor dentro de mim, quero transmitir isso para as pessoas, onde eu começo o meu dia mais tranquila, às vezes tomando o meu café, já agradecendo pelo dia que está se iniciando, e aí a gente começa a ter um dia melhor. Não, sabe aquela semana, esses dias uma cliente me ligou e falou assim, ó, Dani, a minha semana tá muito difícil, Dani, eu não tô conseguindo sair desse movimento. Eu falei para ela, primeiro mude a palavra difícil. Não, a sua semana está com algumas adversidades, algumas pedras no caminho que você, com boa vontade, com persistência, com coragem, você vai tirar elas do seu caminho e você vai conseguir ainda construir um restinho de semana melhor. Por quê? Porque quando eu tô pesada, quando eu tô num dia onde eu já começo falando palavras de que tá difícil, de que não vai ser fácil, de que algumas pessoas falam, tô indo pra luta, pro batente. Nossa, gente, a gente traz isso para nós, né? A gente precisa entender que até o ambiente que a gente está, falando em termos de prosperidade, ele vibra o tempo inteiro. Eu tenho um cliente que ele tinha o hábito de guardar, acumular muitas coisas. Tudo que estragava, ele deixava lá no ambiente da casa dele. E aí, quando eu comecei a atender, ele dizia, Dani, a minha vida tá travada, a minha prosperidade não vai, o dinheiro entra e já sai, as coisas não fluem, começam a quebrar uma coisa, daqui a pouco começa a quebrar outra, né? E aí eu falei pra ele assim, como é que tá o ambiente da sua casa? Você tá num ambiente organizado? Tá num ambiente que você entra e você se sente bem, se sente leve? E aí ele disse, não, eu guardo muitas coisas, tá tudo muito acumulado, eu começo uma coisa e não consigo acabar. Aí ele disse, a minha esposa dentro de casa não tá conseguindo organizar muito a casa. Ou seja, gente, ele estava tendo um reflexo externo de como ele estava internamente. Então ele não estava mentalmente com a mente bagunçada, estava com o emocional bagunçado e ao redor dele aquilo tudo estava mostrando para ele o que estava acontecendo dentro dele. Então a gente é um reflexo do que está dentro de nós, fora de nós. Então a gente, muitas vezes nós ligamos essa questão da prosperidade só com foco nessa questão dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Então não repita assim, eu não tenho dinheiro. Hoje eu não posso comprar isso, mas amanhã eu vou conseguir. Por quê? Porque você já está vibrando nisso, você já está mencionando para o universo que você quer isso, você já está fazendo com que isso chegue até você. A gente tem também muitas crenças limitantes em relação ao dinheiro. Esses dias eu atendi uma mulher e eu e ela conversando ali na entrada aqui, e ela falou assim, ai Dani, porque esse maldito dinheiro que a gente tem que sempre ficar correndo atrás dele. Eu falei, não é maldito, é esse bendito dinheiro que vem até nós, que faz a gente conquistar o que a gente quer, que traz pra gente o nosso pão de cada dia, que faz a gente ter o lar que a gente deseja, que faz com que a gente conquiste os nossos sonhos, as nossas metas. Não olhe para isso com um olhar pesado. E aí ela falou, nossa, eu não tinha observado que eu falava dessa forma. Ela disse, por isso que então as coisas ficam tão complicadas para mim? Claro, repita que você é próspera e abundante, que tudo vem a você com facilidade, com alegria. E aí tem gente que fala assim, Dani, eu não acredito nessas coisas. Comece a praticar no seu dia a dia e perceba a diferença que isso faz. Então, quando você ouvir falar da palavra prosperidade, entenda ela como um todo, como prosperidade na sua saúde, prosperidade nas relações que você tem, prosperidade no seu corpo físico, prosperidade nas suas emoções, prosperidade na vida material. É nesse sentido que a gente precisa aprender
a olhar para a palavra prosperidade, né? Nós não crescemos, gente, sem trabalho, sem esforço, sem perseverança, né? Eu sei disso, a gente precisa se esforçar, mas tudo pode vir até nós de forma mais leve, de forma mais fluida, dentro da alegria. Isso é prosperidade. A gente vive em uma sociedade que nos ensinou a dizer que para nós tudo vem de uma forma muito difícil, que tudo é muito complicado. E aí a gente cresceu com essas crenças limitantes de que para nós não pode vir fácil. A gente não tem aquela crença assim de que tudo que vem fácil vai fácil. Gente, não é assim que funciona. Então, quando a gente entende a grandeza da palavra prosperidade, a gente começa a olhar para tudo que está ao nosso redor de uma forma diferente. Então, você precisa também observar o ambiente que você está, como que está a sua casa, como que está vibrando a sua casa em termos de energia. Abra as janelas da sua casa para entrar um sol, para entrar o ar, para fazer a troca dessa energia no ambiente. Tome água de manhã, né? E agradeça, gratidão pela minha prosperidade. Por quê? Porque naquele momento você está agradecendo a água que você está tomando. Cada movimento que você faz, você precisa estar mais perceptível de que aquilo ali já é uma grande prosperidade. Então vamos lá, gente. O que bloqueia a nossa prosperidade? Reclamar. Reclamar bloqueia a nossa prosperidade. Por quê? Porque o universo não sabe o que é positivo e o que é negativo. Ele recebe uma vibração e entende que é aquilo ali que você está pedindo a ele, que é aquilo ali que vai vir até você. E aí vocês vão dizer, Dani, mas o que reclamar tem a ver com autoestima? Gente, uma pessoa que reclama o tempo inteiro, ela está com autoestima muito baixa. E cada vez mais a prosperidade da vida dela vai sendo afetada pela reclamação. Reclamar é clamar para que aquilo aconteça. Então eu estou pedindo para que aquilo aconteça. Então se eu estou o tempo inteiro reclamando que está difícil, de que não é bom, de que eu não vou conseguir, de que até mim não vai chegar, cada vez mais eu vou estar recebendo isso na minha vida. Às vezes eu atendo muitas mulheres aqui, né, que estão vivendo um estado depressivo, né, a doença da depressão. E aí elas falam, Dani, cada vez mais a minha vida está complicada. E aí eu começo a explicar toda essa questão de vibração, de pensamento, né, de que tudo fica impregnado no nosso ambiente, de que se ela não se ama, não se respeita, como que ela vai se sentir próspera? Como que as coisas vão vir de forma mais fácil na vida dela? E aí é incrível, quando ela se propõe a fazer essa mudança, quando ela se propõe a entender esse movimento, a vida dela começa a se transformar. E aí os relatos que eu recebo aqui são incríveis, assim, elas falam, olha, a relação com o meu marido mudou, a relação com o meu filho mudou, os meus filhos estão mais calmos, até a minha casa parece que está diferente. Por quê, gente? Porque ela foi transmitindo isso que estava dentro dela para fora. Aí algumas falam, daí eu consegui emagrecer, agora eu consegui entender o que o meu corpo estava me dizendo. Porque quando a gente começa a se perceber, a gente começa a fazer essa linda construção dentro de nós. Então, mulheres, a gente precisa... Às vezes a gente... Olha só o que a gente faz. A gente reclama que a gente não tem tempo para nada. Né? Não é verdade? Eu escuto muitas mulheres falam, Dani, eu não tenho tempo para nada. Eu não tenho tempo para respirar, para meditar, para fazer Ho'oponopono, para fazer técnicas que me trazem esse equilíbrio emocional. E aí, olha só que interessante. Daí eu digo, tá, mas vamos ver como é que tá as tuas atividades. Tem alguma atividade que você pode pedir para o seu marido te ajudar? E aí elas respondem assim, Dani, não, porque eles não sabem fazer nada. Daí eu falo, gente, como que os homens não sabem fazer nada? Eu tive uma experiência com uma cliente que ela falou assim, que sempre ela ia no mercado. E aí,
o fato dela veio a pandemia. Aí na pandemia não podia ir ir muitas pessoas no mercado. Aí ela falou assim, ó, então marido, a partir de agora você vai começar a ir no mercado pra mim. Aí ele, eu não sei ir no mercado. Não, mas eu vou te dar a listinha dos nomes com tudo detalhado e você vai no mercado pra mim. E ela disse que, nossa Dani, quando ele começou a ir no mercado e ele trazia as coisas que eu pedia e começou a fluir, eu vi o quanto eu não permitia que ele me ajudasse. E aí eu ficava o tempo inteiro reclamando que eu não tinha tempo para mim porque ele não me ajudava, mas na verdade eu não permitia que ele fizesse esses pequenos trabalhos para mim, como por exemplo, gente, porque ir no mercado tira, é todo um envolvimento nosso, vai no mercado, passa no caixa, traz para casa, guarda. E ela disse, a partir do momento que ele começou a me ajudar nisso, eu vi o quantas possibilidades eu tinha de ensinar ele a me ajudar em outras coisas, e eu vi o quanto ele é capaz de aprender e o quanto ele estava disposto a fazer. Então, gente, olha só, um exemplo tão simples. Aí ela falou, Dani, agora eu entendi essa questão de ter tempo para mim e entendi quando você fala dessa prosperidade como um todo. Porque eu comecei a ter esses momentos para olhar para mim, para pensar mais em mim, ler um livro, ouvir uma música, enfim, aquilo que eu gosto de fazer. Então, meninas, cuidem com reclamar o tempo inteiro das pessoas que estão ao redor de vocês. Percebam se não é a gente que está tirando essa autonomia deles nos ajudarem. Muitas vezes a gente não se permite ser ajudada. É uma outra questão aqui em relação à prosperidade. Tem muitos momentos que nós precisamos aprender a pedir ajuda. Nós mulheres, a gente tem assumido o tempo inteiro muitas coisas. O tempo inteiro, não, isso eu faço, isso aqui eu também faço, isso aqui daqui que eu dou conta, e eu também dou conta, e eu também dou conta. E daqui a pouco a gente entra num desequilíbrio tão profundo, a nossa vida começa a travar de forma tão grande e a gente não começa a entender que isso tudo são movimentos prósperos, que eu preciso estar com um olhar diferente. Então, uma outra questão bem importante em relação ao que está bloqueando a sua prosperidade, acumular coisas por medo da falta faz com que a gente vibre no medo da escassez, tá? Então, em que sentido, assim, ó, aí você fica dizendo assim, nossa, esse mês o dinheiro vai faltar. Aí esse mês, se eu não fizer isso, o dinheiro vai faltar. Eu não vou ter dinheiro para pagar as minhas contas. Ah, o dinheiro vai faltar. Eu não posso gastar com isso agora comigo, para o meu autocuidado, porque vai faltar dinheiro. Entende que a gente começa a dizer e a mencionar que vai faltar mesmo? Esses dias eu atendi uma pessoa, uma mulher, e ela falou assim, Dani, interessante essa fala do vai faltar, porque é assim, ó, lá em casa, quando eu vejo que tem só mais um pacotinho de queijo, por exemplo, ela disse, aquilo já me dá uma sensação tão ruim de que vai faltar, e eu fico tão preocupada de que vai faltar, que ela disse, eu sinto que mexe no meu emocional, que me bagunça por uma questão tão pequena. Então, gente, quando a gente fala dessa questão da autoestima estar ligada ao nosso eu interno, ao nosso equilíbrio emocional, é nesse sentido, tá? Por quê? Porque a gente fica muito com foco no material e no físico. E a gente esquece dessa nossa questão interna. E cada vez mais isso está batendo na nossa porta. Olha, abra a porta, olhe para você, veja o que você está sentindo, o que você pensa, se observe. E aí, quando a gente começa a fazer esse trabalho e a nossa vida começa a fluir, as coisas começam a melhorar ao nosso redor, a gente começa a dizer que incrível, eu tenho essa força e esse poder. Temos, gente, nós temos essa força e esse poder. E nós mulheres, tem uma questão bem importante, assim, nós mulheres, a gente é muito a base da nossa família, não é verdade? Olha só, uma casa sem mulher, falta alguma coisa. Então, nós temos esse poder, né, de fazer a nossa mudança e auxiliar quem está ao nosso redor. E a gente precisa
quando a gente se trabalha, a gente começa a construir de forma melhor as nossas filhas, por exemplo, ensinando para elas a importância delas se olharem no espelho, delas falarem que elas se amam, delas não se preocuparem quando uma amiguinha diz que elas não estão bonitas. Não é verdade? A gente começa a ensinar isso para elas lá mais cedo, né? Na idade que a gente precisava ter escutado tudo isso e que a gente não escutou. Uma outra questão que bloqueia a nossa prosperidade são as crenças limitantes de que pra gente vem tudo com dificuldade, que eu não mereço uma vida mais tranquila. Gente, quantas vezes eu falei isso pra mim? Às vezes eu tava descansando e eu pensava assim, não, eu não mereço estar aqui. Eu tenho que estar fazendo alguma coisa, eu tenho que estar o tempo inteiro produzindo, eu tenho que estar o tempo inteiro fazendo algo. Não, gente, descansar também é prosperidade. As maiores descobertas do mundo vieram quando as pessoas estavam num momento de relaxamento. Por isso, relaxamento também é uma das técnicas que está dentro do programa Mulheres Resolvidas, porque quando a gente relaxa, que faz alguma técnica de relaxamento, a gente entra num estado que a gente chama de alfa, que é um estado mais tranquilo, e a gente naquele momento, com as frases que estão no relaxamento, com tudo aquilo que vai conduzindo a gente vai fazendo todo um processo de trabalhar o nosso inconsciente, né? Então tenha momentos de relaxamento para você, de descanso, se permita. Então, isso é muito importante a gente sair dessa crença limitante de que para nós vem tudo com dificuldade. A gente também precisa entender que a prosperidade ela acontece nos relacionamentos, não é verdade? E aí a gente vive uma crença de que fala e repete o tempo inteiro de que os homens não prestam. Gente, como eu escuto isso aqui das mulheres. Ai, Dani, eu não quero me relacionar porque os homens não prestam. Não, gente, tem homens, eu conheço homens, atendo aqui homens maravilhosos, né? Tenho clientes que são casadas com homens maravilhosos também. É claro que não vai ter o homem perfeito, porque também não tem a mulher perfeita. A gente está o tempo inteiro em construção, não é verdade? Mas existem homens sim, e os homens estão começando a despertar para entender que eles podem e devem sim ajudar as mulheres nas atividades de casa. Tem muitos homens começando a perceber isso. Por quê? Porque eles começaram a entender que a mulher também faz parte da prosperidade financeira da casa. Que ela também está trazendo essa construção junto com ele. E ele está começando a entender a importância do papel dele, né? Como a pessoa que ajuda nas atividades do lar, no papel importante dele como pai. E nós, mulheres, a gente precisa ensinar e reconstruir isso com os homens também. E olha, eu vou dizer para vocês, é incrível a transformação que acontece quando as mulheres se propõem a se trabalharem, quando elas aprendem a importância de ter a autoestima elevada, essa autoestima de dentro para fora, e como elas conseguem transmitir isso para os homens que estão ao redor dela, para o marido, para o filho, para o pai, e conseguem, inclusive, né, eles percebem a mudança da mulher e vão se tornando outras pessoas também. Então a gente precisa entender assim, o Gandhi tem uma frase que eu gosto muito: seja você a mudança que você quer ver no mundo. Então às vezes a gente fica com foco sempre no outro, o outro tem que mudar isso, o outro tem que mudar aquilo, meu marido tem que mudar isso. Olhe primeiro para você, faça você as mudanças e você vai ver quanta prosperidade boa, quanta coisa boa começa a acontecer ao seu redor. Uma outra coisa que a gente usa e fala também, eu já ouvi muito isso aqui nos atendimentos individuais: casamento é uma prisão. Gente, não é verdade, né? A prisão ela se transforma quando a gente se permite ser presa. Mas casamento não é prisão, casamento é parceria, casamento é amizade, casamento é o relacionamento íntimo, casamento é uma construção da família, né, dos filhos,
mas a gente ouviu isso muito tempo de que casamento é uma prisão. E às vezes a gente vibra nisso. Como é que eu vou me sentir bem num casamento se eu tenho uma crença de que casamento é uma prisão? Eu vou me sentir o tempo inteiro sufocada? Então a gente precisa mudar isso. Casamento não é uma prisão, gente. Mas a gente precisa entender que o outro, ele não vai me trazer a felicidade inteira. Ele vai me trazer parte dessa felicidade. Ele é parte da minha felicidade. Mas o meu trabalho é outra parte, o meu eu interno estando em equilíbrio é outra parte, as minhas amigas é outra parte, os meus filhos é outra parte, e eu vou juntando tudo isso, entende? Então isso é muito importante, a gente entender a importância das mulheres nessa grande construção. E a gente precisa mudar essa fala que a gente está tendo o tempo inteiro em relação aos homens, né? Assim como tem mulheres que precisam se desenvolver mais, tem homens também que precisam se desenvolver mais, né? Mas tem homens maravilhosos aí e tem mulheres maravilhosas aí também. Então, se eu estou vibrando nisso, o que eu vou atrair? Eu vou atrair pessoas maravilhosas para perto de mim, porque eu estou vibrando e atraio aquilo que eu vibro o tempo inteiro. Lembra ali que eu falei que o universo não diferencia o positivo do negativo? Ele manda aquilo que eu estou vibrando. É nesse sentido que eu estou falando para vocês. A gente precisa também, em relação à prosperidade, cuidar muito com as brigas nos ambientes, no lar, no trabalho. Isso deixa o ambiente pesado, deixa um ambiente denso. Não é bom quando a gente chega em algum lugar e aí as pessoas falam assim: ai, que lugar bom, nossa, que tranquilidade aqui, que paz nesse lugar. Nossa, eu tô me sentindo tão bem aqui. Não é tão bom quando alguém fala isso pra gente? Eu fico muito feliz quando alguém chega lá em casa e diz assim: Dani, que legal, tô me sentindo bem aqui na tua casa. Ou chega aqui no espaço onde eu atendo e fala, né? Acabei de atender uma cliente e ela falou: ai, Dani, que coisa boa, tá aqui, nossa, já me senti em paz, já me senti em equilíbrio. Por quê, gente? Porque nós precisamos cuidar dos ambientes que nós estamos, porque os nossos ambientes também vibram nessa questão da prosperidade. Então cuide da sua casa, harmonize com mantra, com plantas, né? As músicas trabalham muito o ambiente. Você pode abrir as janelas, deixar o sol entrar. Você pode às vezes usar colocar dentro do álcool com um pouquinho de água alecrim e borrifar na sua casa, porque o alecrim vibra muito nessa questão da alegria. Então isso tudo vai fazendo com que você consiga construir ambientes melhores. Mas o principal é a vibração das pessoas que estão no ambiente. Então estar em um ambiente tranquilo, com calma, com serenidade, faz com que aquilo ali seja a prosperidade. Então observe se você não está acumulando muitas coisas, ou às vezes aquele guarda-roupa cheio de roupa que não serve mais, e aí você diz o tempo inteiro: eu não consigo emagrecer, mas aí você olha para aquela roupa e fica se culpando porque você já foi mais magrinha. Isso tudo vibra, isso tudo é energia, isso tudo atrapalha a nossa prosperidade. Então como que você pode mudar? Seja grata, reconheça tudo que você já conquistou. A gente conquista coisas o tempo inteiro, o dia inteiro, gente. E nós precisamos aprender a ser grato. Tenha um ritual pela manhã, respire profundamente, ouça uma música que você gosta, comece bem o seu dia. Diga que você está indo para o seu trabalho, que vai ser um dia positivo, que você vai ter um dia próspero. E comece a vibrar nisso. E depois você me conta, hein? Como é que foi você vibrar nisso e sentir essa diferença? Você vai ver como que o seu dia começa a fluir melhor. Até aquelas pessoas negativas que vêm o tempo inteiro falar coisas, reclamar o tempo inteiro do teu lado, elas vão começar a se afastar. Porque você vai estar vibrando diferente. Ajude as pessoas e se permita ser ajudada também. Permita que o seu marido vá no mercado. Permita que ele lave a louça. Às vezes eu sei que ele lava mais devagar que você, não é verdade? Mas deixe ele lavar no tempo dele. O importante é você permitir que ele te ajude. Às vezes a gente diz que eles não ajudam a gente porque a gente não tem paciência de esperar que eles façam no tempo deles.
E a gente sabe que às vezes o tempo dos homens é diferente das mulheres, e isso tem explicação, inclusive científica, tá? E a gente precisa começar a olhar para isso com mais carinho. Nós mulheres, a gente entra numa casa com aquela mente assim, né? Aquilo tá fora do lugar, aquilo tá fora do lugar, o sapato não tá ali, a luz queimou, a gente vê o todo. Eles não são assim, gente, eles entram e olham uma questão só. Mas a gente chama de caixinhas, né, de janelas que a gente tem no nosso cérebro. Então a gente precisa entender que nós somos diferentes dos homens, sim. Mas a gente precisa permitir que eles nos ajudem. Então permita ser ajudada. Ou pela sua amiga, ou pela sua mãe, sabe? E peça ajuda nos dias que você sente que você não tá bem, que você precisa de um apoio. A gente precisa se permitir. E o que eu falei ali de ajudar as pessoas é nesse sentido, assim, fale uma palavra boa, diga para sua amiga do lado que ela tá linda, liga para sua irmã, diz que você ama ela, e você vai fazendo toda uma construção quando você se permite ajudar alguém o tempo inteiro. Dê pequenos presentes, uma flor a alguém, sabe? Faça o dia de alguém diferente, fale coisas boas para as pessoas. Às vezes a gente, quer ver como eu fico assim, chateada quando chega alguém e diz assim: ai Dani, nossa Dani, você engordou, né? Gente, mas aí eu falo assim, ó, isso eu deixo com ela, eu fico com o que é meu, eu fico com o que é bom, com o que tá dentro de mim que é bom, né? Gente, pra que falar isso pra alguém? Fale pra ela: nossa, como você tá linda, motive ela. Quem tem a autoestima elevada quer transmitir isso para as pessoas também, quer com que as pessoas estejam bem. Então, quando alguém te critica de forma assim de forma dura, de forma que te magoa, pode ter certeza que essa pessoa não está com a autoestima elevada. Com certeza ela está com uma baixa autoestima e aí fica tentando atingir todo mundo que está ao redor dela. Aprenda a falar o que sente, mas também aprenda a ouvir. Às vezes a gente não tem paciência de ouvir, não é verdade? E a gente tem tanta dificuldade de falar o que a gente sente, mas sabe aquele falar o que a gente sente com amor, com cuidado, para construir o outro? Então, assim, essa minha cliente que eu contei a história do mercado, ela disse que ela falou com calma, com tranquilidade, falou: olha, agora você vai, eu não me sinto bem com a máscara, ela disse: eu preciso me adaptar. Ai, não sei, ela disse: eu tô muito estranha nesses dias. E aí, nesse momento, foi onde o marido começou a ir no mercado. Ela disse: Dani, foi tão bom falar o que eu sentia, eu me senti tão bem e eu construí essa nova mudança na nossa vida, tão pequena, ela disse, mas de um valor tão grande. Então, gente, isso já é prosperidade. Então, prosperidade é isso, é o nosso todo, é o que está ao nosso redor. Tem uma questão que eu quero deixar aqui para vocês. Às vezes a gente tem aquele dia um pouquinho mais conturbado no trabalho, né? A gente teve várias pedrinhas durante o dia no nosso trabalho, não é verdade? E aí eu chego em casa e solto em todo mundo. Ah, porque o meu dia não foi bom, porque aquilo lá tá sujo, porque vocês não organizaram aquilo, e a gente bota pra fora. Eu sei, porque eu já fiz muitas vezes isso, não é verdade? Mas aí quando eu comecei a entender essa busca desse encontro do equilíbrio emocional e fui buscar a minha autoestima, o meu amor próprio, eu vi assim, o quanto mal eu fazia para as pessoas que estavam ao meu redor e eram as pessoas que mais me amavam. Então, o que eu fiz? Eu busquei um escape, e esse escape, ele veio entre o trabalho e a casa, dentro do carro. Então, dentro do carro, eu ia conversando comigo. Ah, Dani, lembra aquela pessoa que fez isso pra você? Então, eu ia falando o que eu sentia, depois eu ouvia uma música, respirava, e quando eu chegava em casa, gente, eu era outra pessoa. Eu era outra mãe, eu era outra esposa. Então, cuidem com que esse espaço de tempo entre o trabalho e a casa, porque observe, muitas vezes a gente descarrega naqueles que mais estão próximos de nós e naqueles que mais nos querem melhor, tá? Essa é uma dica bem importante para vocês. Use a reprogramação mental, trabalhe a reprogramação mental, porque reprogramar a mente para essa prosperidade é bem bacana. Então,
tudo vem a mim com leveza, alegria e paz. Eu sou próspera e abundante. Esse próspero e abundante não é só ligado ao dinheiro, é a abundância na saúde, é a abundância na autoestima, é a abundância nas minhas questões físicas, é abundância nas minhas relações. Então é nesse sentido, tá? Então eu gosto muito de repetir essa frase, eu sou próspera e abundante, várias vezes no meu dia, principalmente à noite antes de dormir e de manhã, porque isso vai trazendo alegria, vai trazendo satisfação, né? Nos momentos que eu começo a questionar aquele vazio que eu falei lá no começo, aquele vazio interior, eu começo a repetir: ah, Dani, tá tudo bem no seu mundo, você é próspera e abundante, tudo vem a você com leveza, tranquilidade e equilíbrio, e a gente começa a transformar o nosso dia. Então, meninas, o que eu digo pra vocês é o seguinte, ó, pratiquem. Vocês vão ver o quanto tudo isso vai construir vocês, o quanto vocês vão começar a olhar para vocês com um olhar diferente e o quanto o material e o físico de vocês vai receber toda essa construção interna que vocês estão fazendo dentro de vocês. E eu falo isso porque as experiências nos atendimentos individuais, é incrível as transformações que as mulheres fazem. As mulheres que estão participando do programa Mulheres Resolvidas também conseguiram se perceber, conseguiram fazer essa construção dentro delas, conseguiram ver que elas são capazes de meditar sim, que elas são capazes de respirar, que tem várias atividades dali dentro do programa que elas estão fazendo, técnica da manhã, técnica da noite, onde elas começam a se perceber e elas começam a entender quanta coisa boa tem dentro delas. Gente, quanta coisa boa tem dentro de nós, mulheres, e a gente precisa aprender a olhar para dentro de nós com esse olhar de amor, de carinho, de respeito, para a gente elevar cada vez mais a nossa autoestima. E aí o nosso físico recebe, aqueles quilinhos que estão incomodando, a gente consegue eliminar, aquela pele que já não está mais com aquela vida tão, com aquele brilho, né? A gente começa a descobrir que o que a gente tá dentro começa a refletir fora, o nosso olhar muda, ele começa a ter brilho, o nosso sorriso muda e a vida começa a se tornar muito mais leve, mais alegre, mais feliz. Tá bom, minhas queridas? Deixo aqui hoje esse recadinho para vocês. Eu não anunciei a live porque a minha agenda tá apertadinha, então de vez em quando eu só preparo o material e entro aqui com o propósito desse material chegar até outras mulheres, tá? Mas agradeço imensamente aí quem entrou, quem conseguiu assistir um pedacinho e pratiquem as orientações, todas essas informações que eu tenho passado para vocês, porque eu deixo aqui para vocês assim, ó, tudo isso me construiu a mulher que eu sou hoje. A mulher que eu me transformei hoje, e quem está próximo de mim sabe o quanto eu não me amava, não me respeitava, o quanto eu tive doenças psicossomáticas, o quanto eu deixei passar tanta coisa boa na minha vida por não aprender a olhar para dentro e a me respeitar, tá bom? Agradeço imensamente, gratidão profunda. Namastê para vocês!